Efésios capítulo 2, versículo 1. Pode movimentar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então, o Evangelho é algo incrível, ele é fantástico, e eu acho a coisa mais incrível do Evangelho é que ele não é previsível, não é algo que poderia ter sido pensado por nós. Se eu ou você fôssemos pensar em uma religião, ela teria a ver com circunstâncias ideais que se alinham, trazendo uma realidade paralela ao nosso mundo. E você percebe isso muito em tudo que tem a ver com uma religiosidade. Então, a religiosidade, ela é uma expressão daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós criaríamos ou criamos como religião. Ela tem a ver com circunstâncias ideais que vão se alinhando e criando um mundo paralelo, um mundo onde tudo dá certo, um mundo onde as coisas funcionam. O mundo do Ned Flanders, dos Simpsons. Percebe? Aquela família perfeita numa bolha, onde todas as coisas, todas as regras dão certo ali. Isso é a nossa idealização do que seria uma religião. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos, a nossa realidade, ela nos ofende, ela nos afronta. E a nossa mente não para de idealizar um mundo melhor, um mundo diferente. Toda a movimentação, todo o esforço do pensamento secular, né, deste século, tem a ver com melhorar o mundo, tem a ver com as ideologias. Tem algumas frases, né, que a gente ouve de vez em quando. Tem uma música, inclusive, eu estou ouvindo bastante ela, não é boa não, mas ela é bonita. Fala assim: era uma vez, dia que a gente era bom. Quem conhece? Tem uma hora na música que fala assim: dá para viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É difícil de cantar, tá, gente? É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. É difícil o tempo da música, né? Se eu cantar o refrão, todo mundo vai lembrar. Fala: e é que a gente quer crescer, mas quando cresce quer voltar no início. Quem lembra dessa música? Quem conhece essa música? Ela é bem recente. E é exatamente, e assim,
Eu estou falando dessa, mas tem muitas outras dessa cantora que expressa exatamente essa nossa pulsão. Nós queremos um mundo melhor. E aí ela fala, não permita que a maldade do mundo te pareça normal. Então, essa é a movimentação do pensamento secular. Ele está tentando te alertar para que você não considere a maldade do mundo como normal. O mundo é cruel, mas não se identifique com essa crueldade. Faça a diferença. Juntos podemos construir um mundo melhor. Amém? Esse é o pensamento secular. Essa é o nosso grito por socorro, porque nós nos sentimos ofendidos com este mundo. Nós nos sentimos ofendidos com a nossa realidade. E está tudo ok com esse impulso. Ele só tem um problema. E o problema da idealização, da religião que a gente idealiza, do mundo que a gente idealiza, né? Imagine all the people. Imagine um mundo sem religião, sem tantas coisas. O problema deste mundo que a gente idealiza é que ele não te inclui. Este é o problema. O problema da religião que a gente idealiza é que ela não serve para nós. O problema do mundo melhor é que você não poderia estar lá. Então, esse é o furo do pensamento. E aí, tem essa piada, né? Todo mundo faz a respeito do socialismo, do comunismo. Quando é apontado exemplos que não deram certo, os idealistas afirmam, isso é porque ainda não foi tentado direito, isso é porque ainda não foi tentado no lugar certo. Né? Então, é difícil para nós abrirmos mão dessa idealização, é difícil para nós pararmos de querer um mundo melhor, mas o problema deste mundo melhor é que eu e você não poderíamos estar lá. O problema da maldade do mundo é que ela tem a ver com eu e você. O problema de apontar para o que está errado é nos excluir da situação. Então, esses pensamentos, essas idealizações, elas não funcionam porque nós estamos na equação. E se nós estamos na equação, qualquer mundo que a gente imaginar não vai ser bom, não vai funcionar. Por quê? Vira para a pessoa que está do lado e fala, você é mau. Você é mau. Continue falando. O seu mal é incurável. Por onde quer que você vá, você produz o caos. Então, o problema de um mundo ideal é que ele não pode ser habitado por nós. E isso que é tão incrível no Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é uma idealização de uma religião, ele não é a idealização de uma realidade paralela que desconsidera a nossa maldade. Gente, o Evangelho é incrível. O Evangelho é demais. Porque ele não poderia ter sido pensado por nenhum de nós. Ninguém poderia ter pensado o Evangelho. Porque o Evangelho é algo que sobrevive à nossa maldade. O Evangelho é algo que não exclui a nossa realidade. Isso é incrível. Se você pensar quem é Deus, se você pensar na santidade de Deus, e se você pensar na nossa realidade,
Ninguém poderia ter pensado nessa solução. Ou você descarta o homem e fica com um mundo legal, ideal, maravilhoso. Ou você descarta esse ideal de um mundo melhor e fica com o homem. Mas a gente não consegue fazer nenhum dos dois. Nós não conseguimos abandonar o anseio por um mundo melhor. Nós não conseguimos abandonar isso que nos afronta, isso que nos ofende. A injustiça do mundo nos ofende, o pecado nos ofende, entristece o nosso coração. Nós não conseguimos conviver com a nossa própria realidade. E ninguém poderia ter pensado nessa solução. Por isso que o Evangelho é tão incrível e por isso que todos os dias você precisa ouvir o Evangelho. Porque ele não faz parte do seu raciocínio, ele não faz parte das suas conjecturações, ele não faz parte dos seus próprios pensamentos. O seu pensamento tem a ver com o convívio tranquilo com o seu próprio pecado e a expectativa de um dia melhor, e a expectativa de um mundo melhor. Mas o Evangelho não é nenhuma dessas duas coisas. Vamos ler novamente Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais. Quem se identifica? Fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza dignos da ira, filhos da ira, destinados à ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe ou ninguém se glorie, porque nós fomos feitos. Então, você percebe somente nessa passagem, mas esse contraste está por toda a Bíblia. Esse contraste está o tempo todo ali revelado nas Escrituras. Esse contraste entre a vida e a morte. Esse contraste entre o caminho deste mundo, entre o pensamento do príncipe do poderio do ar, o espírito que age nos filhos da desobediência, o contraste entre os desejos carnais, a vontade carnais, e nós, que somos dignos da ira, e o Deus que é rico em misericórdia, o imenso amor de Deus, e Ele que nos deu vida em Cristo. Nós somos salvos pela graça e não vem de nós, Ele nos ressuscitou. Então, esse contraste entre algo que não se mistura, immiscível, é água e óleo, aquilo que é divino, aquilo que é sagrado e aquilo que é corrupto, totalmente mau, totalmente pecador. Isso somos nós. Essa é a nossa condição. E o Evangelho é incrível porque ele não te exclui da equação. Gente, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que nós vamos ser espetáculos. Nós vamos ser espetáculo por toda a eternidade. Quando você pensa em espetáculo, não sei o que você pensa. Alguns pensam em um malabarista numa rodinha, pedalando, jogando bolinhas para o ar. Mas o fato é que por toda a eternidade, quando nós nos depararmos uns com os outros, ou quando um ângelo
Quando o anjo olhar para nós, quando Jesus voltar, Deus vai ter uma noiva de pé. Percebe que contraste? Deus Todo-Poderoso que criou os céus e o universo vai voltar por uma noiva que não vai se esconder debaixo das pedras, que não vai se enfiar nos buracos, mas que estará de pé para receber o Rei da Glória. E isso é o escândalo do Evangelho. Você vai servir de escândalo por toda a eternidade. Quando um anjo olhar para você, ele vai ficar assim... Você por aqui, não acredito! Não tinha condições, não tinha como você estar aqui, porque Deus escolheu nos salvar para manifestar a riqueza da sua bondade por todos os séculos. Isso é o Evangelho. Ninguém poderia ter pensado nessa solução. Nós temos duas coisas extremamente opostas. Você tem o ser humano e você tem a lei de Deus. Duas coisas que simplesmente não conseguem funcionar. O Evangelho não é simplesmente uma religião que funciona. O Evangelho não é um apanhado de regras que você pode fazer sua família viver numa bolha feliz e contente. Isso não é o Evangelho. Você quer saber o que é o Evangelho? Você pode olhar somente para o início da história de Jesus. Um anjo aparece a uma virgem que está comprometida, mas ainda não está casada. Após essa visita, essa mulher se encontra grávida do Espírito Santo. E isso deixa ela em maus lençóis. Ela é deixada pelo noivo. Você percebe? O Evangelho não é a promessa de que as coisas vão ficar bem. O Evangelho não é o alinhamento das circunstâncias ideais. Um anjo aparece para José em sonho e mostra que o que está acontecendo vem de Deus. Então José se casa com Maria. E nos dias de Maria dar à luz, tem um recenseamento que está rolando. Ou seja, eles precisam sair da cidade onde eles estão para viajar muito longe. Talvez não seja tão longe para nós, mas para eles era longe. Que eles tinham que ir a pé ou em um lombo de algum animal. E aí eles chegam na cidade onde eles precisam fazer o recenseamento e não tem lugar nas hospedarias. O Filho de Deus vai nascer e não tem lugar nas hospedarias. Você percebe que o Evangelho não desconsidera a nossa realidade. O Evangelho não desconsidera as tantas variáveis que o pecado produz, ele não desconsidera. E Maria está para dar à luz, e ela vai parar num estábulo de animais. Eu não sei o que você pensa quando você pensa em um estábulo de animais, mas para quem é lá de Goiás, sabe o que é um estábulo de animais. Tudo é muito contrário, e não para por aí. Então, você tem o nascimento de Jesus, aí você tem os magos, e você tem Herodes ficando com ciúme, e você tem Herodes mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e você tem a fuga de José e Maria para o Egito. É extremamente hostil. As circunstâncias não são favoráveis. O belo, o divino e o sagrado acontece em um contexto extremamente desfavorável. Deus não desconsidera a nossa realidade. Você está na jogada. O Evangelho foi feito para você. Amém? Porque eu não sei se alguém aqui não recebeu o Evangelho ainda. Se tem alguém que não é nascido de novo.
mas nós precisamos ser constantemente lembrados do que é o Evangelho, porque nós temos dentro de nós uma expectativa errada da vida. Você tem uma expectativa pagã. Isso significa que você pensa como o mundo. E nós precisamos ser constantemente resgatados dessa expectativa errada de viver. Nossos corações anseiam profundamente para que as coisas deem certo. E é nesse ponto que eu me junto à palavra do Michel de ontem. Existe um profundo desejo dentro de nós para que as coisas em nossas vidas funcionem, para que as coisas em nossas vidas deem certo. E quando a gente menos percebe, nós passamos a viver para ter conforto nessa terra. Mas isto é o oposto do Evangelho. Inclusive, a Bíblia chama essa maneira de viver como inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, versículos 17, 18 e 19, ele fala a respeito daqueles que vivem para seu próprio umbigo, que o Deus é o próprio ventre. Eles vivem para a sua própria glória. E eles só se preocupam com as coisas terrenas. E esta é a base da idolatria. Filipe Yancey diz que os deuses do Velho Testamento eles tinham a ver com fazer a vida funcionar. Então, tinha os deuses da agricultura, o Deus da agricultura, o Deus da fertilidade, o Deus de não sei o quê. São deuses que vão fazer a vida acontecer, fazer a vida funcionar. E qual é o problema do povo de Israel em ficar voltando vez após vez para a idolatria, uma coisa tão ridícula? Mas é difícil abrir mão dessa expectativa que nós temos, de que a nossa vida dê certo, de que nós possamos ficar confortáveis. Quantos estão confortáveis nessa cadeirinha aí? Quem está dormindo, diga amém. Eu não vi quem falou amém, droga. Perdi. Mas eu quero te convidar a sentar um pouquinho menos confortável. Se você está com muito sono, você pode ficar de pé. É uma boa opção para você não dormir. Mas é importante que você seja lembrado do que é o Evangelho. Porque a gravidade dentro de você vai sempre te puxar em qualquer circunstância, em qualquer contexto. Por mais que você tenha feito decisões radicais, por mais que você tenha dado passos em direção a uma vida um pouco mais imersa na missão de Deus, é muito difícil você abrir mão da expectativa de que as coisas deem certo para a sua vida. E talvez você esteja ofendido, inclusive, com algumas circunstâncias na sua vida. Algumas circunstâncias que não saíram como você planejou, que não saíram como você esperava. Pode ser que tenha pessoas aqui que estejam ofendidas e nem sabem exatamente com quem, mas estão ofendidas porque elas não são a mãe ou o pai que gostaria de ser. Ou esteja ofendida porque o casamento não saiu da forma como ela imaginou que ia sair. Ou não saiu o casamento de forma alguma. Então pode ser que você esteja ofendida com as circunstâncias da sua vida. E você esteja esperando com que elas se alinhem
você esteja esperando as circunstâncias se alinharem para que você de fato possa viver o Evangelho. Mas o Evangelho não tem a ver com isso. O Evangelho não tem a ver com circunstâncias ideais acontecendo. Não tem a ver com isso. O Evangelho tem a ver com a realidade. E a realidade é a seguinte: nós estamos fora de casa. Nós estamos em território inimigo. Não tem como ficar confortável quando o anfitrião deste mundo é Satanás. Não tem como você ficar confortável. Não tem como. Isso é o oposto do Evangelho. Por isso que Paulo advertiu a igreja várias vezes. E em Filipenses 3 ele fala até com lágrimas: não imitem aqueles que têm entre vós, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles são opositores ao Evangelho. Eles vivem de maneira oposta à proposta do Evangelho, porque o Evangelho fala de um resgate. Deus nos resgatou do reino das trevas e nos colocou como peregrinos nessa terra. Essa é a identidade do Evangelho. Não tem como as coisas ficarem bem. Não tem como as coisas darem certo, porque o principal amor das nossas vidas não está presente. Nada está bem, você quer ficar bem, mas as coisas não estão bem. As coisas não estão bem e você quer ficar bem. Isso não é o Evangelho. E você vive dia após dia desculpando a sua falta de santidade. Dando desculpas na sua criação. Coitadinho de mim. Que olha só, onde já se viu um pai fazer assim? Onde já se viu? Irmãos, se viu aqui, se viu na nossa vida, se viu na nossa era. Nós vivemos em uma era má. Fomos concebidos por 2 pecadores maus. 2 pecadores criaram você. E acredite, eles deram o melhor de si, mas não saiu bem, não vai sair bem, nada vai ficar bem. E você precisa parar de dar desculpa, você precisa parar de ficar roendo as suas feridas. Roendo não, né? Coçando assim. Entende? Que o Evangelho foi feito para trastes, como eu e você, corruptos, que não tem um pingo de perseverança, que não tem um pingo de verdade. O nosso coração é terrivelmente enganoso. As nossas intenções, elas nos confundem o tempo todo, mas o Evangelho foi feito para você, e o resultado do Evangelho não é uma vida que funciona. O resultado do Evangelho é ressurreição com Cristo. O resultado do Evangelho é uma noiva pura que vai receber Jesus, uma noiva que não anda com o coração igual carrapicho grudado nas coisas dessa terra. Deus vai abalar tudo aquilo que puder ser abalado. Como está o seu coração? Como está o seu coração em relação a isso? Se você não aguenta uma tribulaçãozinha, se você não aguenta a visita de uma doença na sua vida, se você se ofende com a sua conta bancária, se você se ofende quando Deus está agitando um pouquinho, as águas ao seu redor. Irmãos, Deus precisa preparar uma noiva para a grande tribulação. Deus precisa preparar um povo que não vai se ofender
Mas nós somos um bando de mimados. Infelizmente, eu sou muito mimada. Se eu perco uma noite de sono, eu fico, onde foi que eu errei? Alguma coisa, eu devo estar em pecado. O que está acontecendo? Não, porque Deus e sofrimento não combinam. O que está acontecendo? Acontecendo é que nós não estamos nos lembrando do Evangelho. O Evangelho não tem a ver com as nossas vidas dando certo. O Evangelho tem a ver com você fazendo bem e se ferrando pra caramba. O Evangelho tem a ver com o mundo te odiando. O Evangelho tem a ver com você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus é incrível. Ele é vencedor em meio ao fracasso. Eu queria que vocês tivessem essa visualização. E eu já estou terminando. E aí eu queria chamar a música. Temos alguns minutinhos antes de passar para a próxima palavra. Eu queria que vocês tivessem uma visualização do que Deus fez. Do que Deus fez com aqueles que se aproximaram dele. E talvez você não esteja sofrendo em sua vida. Isso é porque Deus é paciente. Deus tem paciência. Mas quantos querem desapertar o freio de mão e se lançar nas mãos deste amor furioso que vai nos libertar de tudo aquilo que nos prende nessa terra? Deus quer libertar os nossos corações de toda idolatria. Deus quer libertar os nossos corações de tudo aquilo que nos causa medo. Entende? Se você está nas mãos de um Deus todo-poderoso e bom, você não precisa ter medo de nada. Porque se você andar no vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Não importa a dificuldade que você esteja passando, Ele estará contigo. Isso é o Evangelho, é uma conexão. Você foi reconciliado com Deus. Você não está mais só. Você foi reconciliado tanto com Deus quanto com a sua família. Você foi incluído numa família que se chama igreja.